Pessoal, eu quero aproveitar, que a nossa audiência está ligada conosco neste feriado para falar um pouquinho de economia, da inflação, O IBGE divulgou uma desaceleração do IPCA, fechou em maio em 0,23%, abaixo do que foi previsto pelas análises do mercado. E aí eu quero lançar uma pergunta para vocês, para que vocês possam explicar para quem nos acompanha. Dá para pensar agora numa redução da taxa básica de juros que neste momento ainda se mantém em 13,75%, Gani? Acho que dá para alegria do Piper. Olha, primeira vez que Alan Gani fala que acha que dá para reduzir. Não dava lá atrás. Lá atrás não tinha condições. A inflação corrente... Por que não lá e agora sim? Porque a inflação corrente ela estava mais alta, porque os núcleos da inflação estavam mais pressionados, porque as projeções estavam desancorando. Agora o movimento é contrário. A inflação corrente tem cedido, a inflação de serviço, que preocupa muito o Banco Central, tem cedido. Essas medidas de núcleos, que são cálculos mais sofisticados, tirando alguns itens e medindo a inflação novamente, tem cedido. A projeção lá do Focus tem ancorado. Então, agora, depois de algumas divulgações consecutivas de arrefecimento inflacionário, tem espaço no segundo semestre. Tô sentindo uma vibração. Entendeu, Piperno? Agora. Essa opinião, Piperno. Não, eu estou dizendo para você, algumas coisas elas são muito óbvias no Brasil, menos para o Boletim Focus. Agora, você quer acreditar na Mãe de Iná e no Boletim Focus, azar é seu. Mas é azar da população. Mas quando é crescimento econômico, você cita aqui, né? Quando é crescimento econômico, eu chamo a atenção porque, veja, é exatamente o tipo de cambalhota, de pirueta que eles são capazes de dar de uma semana para outra, aumentar a previsão de crescimento em 1/3. São sentimentos muito intensos? Passa de 1,20 para 1,60 e não sei quanto, em 1/3 de uma semana. 68. 1,68. Deu 1/3 certinho, 1,26 para 1,68. Estou sentindo que você está muito saudoso com o Boletim Focus. Segunda-feira eu vou trazer, então, para matar essa saudade. Então é o seguinte, só vou começar a acreditar no Boletim Focus quando falar o que você quer ler. Porque analistas, que assim, alguns nos quais eu confio, já falam em 2,5% de crescimento, mas já falam desde fevereiro e março que a inflação tinha realmente um ciclo de queda. Então, por exemplo, tem uma explicação sobre a carne. O preço da arroba do boi. O preço da arroba do boi desabou. Por conta muito do que acontece lá na China. Então não é porque a ação do Banco Central interferiu no emagrecimento do boi. É o chinês que está importando menos. Então isso independe da ação do Banco Central. Pois é, as ações do boi gordo caíram, de grãos também voltados para a soja caíram por causa da quantidade de oferta com essa superprodução que a gente teve aqui no país. Gustavo Segré, de que forma que essas questões devem influenciar na nossa economia e principalmente na tomada de decisões do Banco Central? Você acredita numa redução da Selic? Acredito que está todo perfeitamente alinhado como para começar a supor essa... Vai ser na próxima reunião que vai dar um pouco a linha do que virá e aí já teremos uma expectativa melhor se na reunião em agosto a taxa Selic vai diminuir. Eu não vejo que vai ter uma diminuição muito forte. Vai ser um pouco mais moderada, mas mostrando um câmbio de tendência já ajuda. Agora, uma questão que eu acho, e uma opinião muito pessoal, que o governo está perdendo uma enorme oportunidade. Qual? Porque se mostrar que ele está comprometido com o superávit fiscal, ele poderia dizer, eu, governo, estou fazendo a minha parte. Agora é tua parte, Banco Central, de você fazer a tua. Todos os indicadores estão melhor. O crescimento em alta, a inflação em baixa, o desemprego melhorando. E o que o governo está fazendo? Nesse ponto, Porque nada. você está falando que ele poderia fazer. E, de fato, o que ele está fazendo? Vou mais longe. Apela à narrativa do Lula, que não seja verdade, mesmo que seja uma narrativa dizendo estamos comprometidos, vamos nos comprometer com o superávit fiscal. E aí ele fala, tá vendo? Eu estou fazendo a minha parte. Banco Central, faça a tua. Está perdendo essa oportunidade. Lula está perdendo essa oportunidade no teu ponto de vista, Piperno? Não, eu acho que inclusive tem estímulos aí para o segundo semestre para até manter, porque veja, não é todo trimestre que vai ter esse crescimento robusto que teve agora, então vai cair. Claro. Agora, a gente tem que entender qual vai ser o tamanho... Porque a gente estava falando de um crescimento puxado pelo agronegócio. Isso, que ele tem... Sazonalidade. Isso, ele é uma coisa sazonal, o primeiro trimestre, então é natural que caia. Ora, é preciso que o governo não permita que essa queda seja de fato um tombo.
O ano passado também cresceu bastante no primeiro trimestre e no último virou com menos 0,2. Não pode acontecer isso. Então, é claro que o governo também tem que garantir que a economia continue andando bem. E eu acho que há estímulos para o segundo semestre muito positivos, inclusive a provável queda na taxa de juros. Fala, Segré. Temos que prestar atenção a dois indicadores que são rapidamente identificados. O primeiro, julho, agosto e setembro, no ano passado, foram deflacionados. Isso pode alterar. Se não tiver uma deflação também, vai aumentar um pouquinho a taxa de inflação. Isso não é um problema por si, mas tem um indicador que tem a ver com as exportações, que a zona do euro está tecnicamente em recessão. Mesmo com uma queda baixa, 0,1, mas é uma queda. É uma queda. Tecnicamente, um país ou uma região entra em recessão com 2 trimestres consecutivos de queda da atividade econômica. A União Europeia está... técnica, né? É recessão técnica. 0,1 é irrelevante, mas tecnicamente está em recessão. Por isso a técnica é muito criticada por vários economistas. Muitos não gostam de usar esse termo recessão técnica porque eles acham que é mais um termo teórico do que de fato aconteceria na prática, principalmente num índice como esse. Mas te dá um amarelo. Preocupação. Te dá um amarelo. Sobretudo por quê? Porque o primeiro país que entrou nessa recessão técnica foi a Alemanha, que é a locomotiva da Europa. Então, quando dizem a Alemanha não está bem, a Europa está acompanhando, exportações brasileiras para lá podem ter uma queda. Isso pode supor que se não tem uma atividade econômica aqui que sustente, vai ter uma diminuição na oferta. Tendo uma diminuição na oferta, estamos falando em menor atividade econômica. Isso pode gerar desemprego. Então não é uma questão de, estamos bem, então, manda na canetada, vamos diminuir os juros. Mas são questões que hoje a conjuntura acompanha essa possibilidade. Você sabe o que eu acho que está faltando, Evandro? É mexer nas expectativas. Tem uma desconfiança muito grande e com razão em relação a esse governo Lula 3. Se ele sinalizasse o que ele fez lá no governo Lula 1, ou seja, um comprometimento com o resultado fiscal, não tem interferência no mercado de câmbio, de fato isso não está acontecendo, comprometimento com a inflação, um discurso que não flerte contra a privatização, se ele fizesse o básico, o que ele fez ali de 2003 a 2005, as expectativas estariam muito melhores. Expectativa é algo bastante importante, porque é o que faz o empresário investir, que desperta esse espírito animal do empresário. Tem uma desconfiança muito grande e com razão, porque o que o governo tem feito é na direção contrária. É mais cara de Dilma do que Lula 1. Bom, eu preciso